Vejamos agora como visualizar e imprimir os dois relatórios gerados pelas planilhas de tabulação. Supondo que nós temos a seguinte tabulação, onde podemos observar que o aluno 10 ele não tem nada preenchido referente ao diagnóstico de escrita e as questões objetivas. Esse é o caso de um aluno que está na lista, mas não fez as avaliações. Nesse caso, devemos deixar tudo em branco. Clicando em avançar, nós temos acesso ao relatório dos alunos. Nesse relatório, nós temos um cabeçalho contendo o nome da escola, a disciplina avaliada, o nome do professor da disciplina avaliada, a série, a turma e a data de aplicação. Esses dados foram inseridos na planilha abertura e foram todos trazidos para esse relatório. Mais embaixo, nós temos a coluna com os nomes dos alunos, a coluna com os diagnósticos de escrita, a coluna indicando a quantidade de questões corretas de cada aluno. Por exemplo, o aluno 1 acertou 7 questões. A quantidade de questões erradas e a quantidade de questões em branco. O percentual de acerto, e aqui ao lado nós temos o status do desempenho. Um exemplo, o aluno 4. O aluno 4 recebeu um diagnóstico de escrita ainda analfabética, acertou 4 questões, errou 3 e deixou 2 em branco. O percentual de acertos desse aluno é 44%. O status de desempenho, ele é feito da seguinte maneira. Ele é baseado totalmente no percentual de acerto do aluno. Se um aluno acertou mais de 90% ou 90% das questões, ele é classificado como avançado. Se um aluno acertou menos de 50% das questões, ele é classificado com status abaixo do básico. Se um aluno acertou de 70% a menos que 90%, ele é classificado como adequado. E se o aluno acertou de 50% a menos que 70%, ele é classificado como básico. Então, nós temos aqui a primeira parte do relatório dos alunos. Baixando mais um pouco no relatório, nós temos um gráfico que mostra o desempenho da turma. Esse gráfico, no caso, mostra que 16% dos alunos está no avançado, 11% adequado, 26% básico e 47% abaixo do básico, como podemos perceber de acordo com a legenda. Aqui à direita, nós podemos perceber o diagnóstico de escrita apresentado num gráfico de barras. Esse diagnóstico nos mostra que 4 alunos têm a escrita alfabética sem erro de ortografia. 3 alunos têm a escrita alfabética com 1 a 4 erros ortográficos. 4 alunos têm a escrita alfabética com 5 a 8 erros ortográficos. 5 alunos com a escrita alfabética com mais de 9 erros ortográficos e 3 alunos com a escrita ainda não alfabética. Esse relatório não pode ser alterado diretamente nessa planilha. Qualquer alteração deve ser feita na planilha abertura ou na planilha tabulação. Ele está pronto para ser impresso. Para isso, pode-se visualizar a impressão. A impressão sempre será em 3 folhas, em modo paisagem. Pode-se imprimir ou salvar em PDF. Aconselha-se que uma cópia desse relatório deve ficar com o professor e outra deve ficar com o seu coordenador. Clicando em avançar, somos direcionados ao relatório das questões. Nesse relatório, nós temos à esquerda uma tabela onde nós podemos ver a quantidade de alunos
que acertaram cada uma das questões, a quantidade de alunos que errou cada uma delas e a quantidade de alunos que deixou em branco. Por exemplo, a questão 1, 19 alunos acertaram a questão 1. Nenhum errou e nenhum deixou a questão em branco. Portanto, 100% dos alunos acertaram a questão 1. No caso da questão 2, 9 alunos acertaram, 10 erraram e nenhum deixou em branco. Percentual de acertos, 47%. No caso da questão 3, 9 alunos acertaram, 7 erraram e 3 deixaram em branco. Aqui ao lado, existem 3 regiões que devem ser preenchidas pelo professor. No caso desse primeiro campo aqui, devem ser inseridos os números das questões com percentual de acerto menor do que 50%. Na tabela ao lado, esse percentual é indicado pela cor vermelha. Portanto, as questões que tiveram um índice de acerto menor de 50% são 2, 3, 5, 8 e 9. No campo 2, devem ser inseridos os números das questões com percentual de acerto de 50% ou mais e menor do que 70%. No caso, apenas a questão 7, que está indicado pela cor laranja. No terceiro campo, devem ser inseridas as questões com percentual de acerto maior ou igual a 70% e menor do que 90%, indicados pela cor azul, no caso as questões 4 e 6. E no último campo, devem ser inseridas as questões com percentual de acerto maior ou igual a 90%, no caso apenas a questão 1. Esse relatório também não pode ser modificado, pode-se visualizar a impressão, imprimir, entregar uma cópia ao professor e a outra cópia à coordenação da escola.